Antes de colocar um trechinho do Lula, para a gente acompanhar trechos dessa entrevista que ele dá nesse momento, eu quero saudar o João Amorim e dizer para você, sempre um prazer, temos assuntos muito importantes hoje. Você trabalhou muito essa semana e com muitas informações. A situação nos Estados Unidos é muito delicada nas universidades, né? Então, daqui a pouco vocês vão acompanhar todo esse debate aqui. Tudo bom, João Amorim? Como é que estão os gatos? Estão bem? Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. É sempre um prazer estar com você, meu amigo, e ser seu companheiro de luta nessa batalha que a gente trava diariamente por um Brasil melhor, pela democracia, em defesa da democracia. Os gatos estão bem. Hoje eu tomei algumas providências, né, para que os miados não interfiram tanto, porque eles participam sempre das lives e tudo. Mas está tudo tranquilo. E sim, fim de semana de muita atividade, muito trabalho. E também, assim, domingo, né? Trabalhamos juntos e muito. Sim, a micareta com sonoplastia foi a primeira vez que eu vi um ato com estética de culto religioso. Realmente. Né? O axé mugido mandando forte ali, né? E tudo. E ontem também, né, a gente acompanhou outras coisas ao longo do fim de semana, e ontem também essa questão das universidades americanas, a gente tem divulgação de relatórios importantes ontem, né, como dos conflitos no campo, mas hoje estamos com a coletiva, com o café da manhã com o presidente Lula, né? Vamos acompanhar um pouquinho, vou pedir licença para o João Amorim, claro, para a gente assistir um trecho dessa entrevista aqui que o Lula dá nesse momento. Eu vou abrir o áudio para vocês, vamos acompanhar juntos aqui, daqui a pouco a gente volta. Do líder do governo no Senado, no Congresso, com os ministros que são os ministros responsáveis pela matéria, com a participação, obviamente, da Casa Civil e do ministro da Organização Política. Isso vai acontecer, Vera, portanto, não tem nenhuma divergência, sabe, que não possa ser superada. Se não tivesse divergência, não haveria necessidade da gente dizer que são três poderes distintos e autônomos, cada um é dono do seu nariz. Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim, não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como com o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa. Você não aprova nada. E aí o país é prejudicado. E eu não quero isso. Portanto, nós vamos conversar com todo mundo e posso te dizer, Vera, que nunca antes na história... Eu vou dizer mais para você. O Sarney, que foi presidente da República, quando o PMDB tinha 23 governadores de estado, quando o PMDB tinha 306 constituintes, eu fui constituinte, o Ulisses Guimarães certamente tinha mais problema quando o partido dele tinha maioria do que eu tenho hoje. Hein? Não, e depois é o seguinte, eu não vejo... Vocês sabem que eu gosto muito de citar futebol. Eu não conheço um técnico que ele anuncia, quando o time entra em campo, quem que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras... Estamos acompanhando aqui a coletiva ao vivo do presidente Lula, nesse momento no Palácio do Planalto. A gente vai trazer flashes para vocês durante a programação e vamos começar a conversar. Ô, Amorim, deixa eu aproveitar e perguntar para você. Quer dizer, o Lula está... É inegável, inequivocamente, um momento difícil do governo, por N razões, ao mesmo tempo apresentando resultados. Comenta um pouco, como é que você está vendo assim, a composição, o discurso do presidente. Ontem ele apresentou um programa, o programa Acredita, que fornece crédito aí para vários setores da sociedade brasileira, segundo o próprio Lula, um dos maiores programas, o maior programa de crédito do mundo, talvez. E ele foi evidentemente criticado pelo que ele falou do Haddad, né? E isso ficou remoendo um pouco na mídia. É normal, eles sabem que a mídia funciona assim, né? Comenta um pouco para a gente essa situação. Ó, nesse momento, só para a gente ver aqui, eu não vou abrir o som,
A Zileide Silva. Zileide Silva está fazendo a pergunta para o presidente Lula. Mas vamos ouvir o João Amorim, depois a gente volta um pouquinho aqui na coletiva do Lula. João Amorim, vamos lá. Olha, Conde, primeiro, né, o governo do presidente Lula, né, este atual governo do presidente Lula, primeiro recebeu um país destruído, paralisado, desmontado, carcomido, né, por um enxame de gafanhotos iletrados e de cognição duvidosa e de caráter duvidoso, né? Então, nós tivemos um primeiro ano aí muito difícil, né, com a reconstrução de ministérios essenciais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Ciência e Tecnologia, né? Nós tivemos um ano que, mesmo com essas dificuldades estruturais, mesmo com a realidade da economia global, e mesmo com o Congresso mais reacionário, mais retrógrado, mais ultraconservador e mais estúpido em sua maioria de composição da história do país, o governo conseguiu aprovar medidas importantes, etc. Tá? Agora, o problema do Brasil não é só o Congresso. O governo não governa apenas contra as dificuldades herdadas do governo anterior, não governa apenas contra a situação da geopolítica global, contra essa onda ultraconservadora, ultraliberal, de extrema-direita, totalitária, que assola o planeta. O governo também tem que administrar uma própria imprensa, digamos assim, eu não gosto de usar esse termo, mas ele tem que administrar as corporações de mídia bombardeando o governo constantemente. E, óbvio, a função da imprensa correta é fiscalizar, é criticar, é apontar os defeitos, e o governo tem defeitos, sim, nós não estamos aqui apenas jogando confete, mas nós temos que lembrar o seguinte, nós temos uma parcela considerável, nós temos 25% do orçamento livre da União sequestrado pelo Congresso Nacional, né? E aí, ao invés das corporações de mídia levantarem também essas questões, né, essa queda de braço entre o Lira, entre o Pacheco e o governo, né, da queda de braço, da dificuldade de acertar o orçamento, a dificuldade de acertar a economia, e mesmo assim, diante dessa realidade, aprovou-se reforma tributária, tem se aprovado programas sociais relevantes, como esse que foi editado ontem por medida provisória, que com certeza vai ser torpedeado a hora que a medida provisória começar a tramitar na Câmara. Isso é normal, é do jogo, tá? Em todos os países é assim. O grande problema é que nós temos um governo tentando fazer uma ginástica enorme para gerir os pouquíssimos recursos disponíveis do orçamento, que tem 1/4 sequestrado pelo parlamento, sob constante ataque. Por exemplo, o evento de ontem, do discurso de ontem, a mídia corporativa inteira, majoritariamente, maciçamente, está dando espaço apenas para a questão do comentário feito sobre leitura de livros ao ministro Fernando Haddad. E não se comenta a frase toda, a manifestação do presidente está correta. Ele tem que ter parcela livre do orçamento livre para poder fazer investimentos. O empresariado precisa desses investimentos, o Estado precisa desses investimentos. O que ele falou é que os ministros precisam fazer mais. Agora, a gente também não pode, né, deixar de falar, quando o presidente da República fala que o ministro da Economia tem que estar mais no Congresso, né, ele deveria também olhar como está a sua articulação política. O que a Casa Civil tem feito, o que o ministro... Ao mesmo tempo, eu acompanhei essa fala do presidente, é uma crítica à sua equipe e também... Claro. Um aceno para o Congresso, quer dizer, isso é interessante, o Lula está fazendo esse movimento, inclusive no comecinho ele fez uma fala inicial aqui nessa coletiva que ele está dando, nesse momento ele está falando, só para vocês acompanharem aqui, daqui a pouco a gente solta um pouquinho da fala do presidente, está ao vivo lá e nós estamos ao vivo aqui também. Eu fiquei até aliviado, Amorim, um pouco antes de você chegar aqui no bastidor e na transmissão, ele perguntando para os jornalistas assim, o que é gasto, o que é investimento? Aí ele perguntou, exato, se o patrão de vocês... Primeiro que quando você fala o patrão de vocês para jornalista... Você enquadra todo mundo, já enquadrou todo mundo. É, né? Isso. Se o patrão de vocês paga o salário de vocês
esse valor é gasto ou é investimento? Quer dizer, eu fiquei claro. o presidente está no limiar, no clímax da sua cognição, da sua intelectualidade. Tá ligando o Lé com o Cré perfeitamente. E eu reparei isso na hora que ele levanta, para começar. A hora que Luiz Inácio levanta e começa a falar andando, é o Luiz Inácio no seu modo melhor. No seu modo padrão, né? Padrão. Sabe? Ele não consegue ficar sentado, né? Dar uma entrevista sentado, ele está aqui andando. É verdade, é muito bem notado isso aqui, ó. Ele levanta para falar com os jornalistas e vai andando e tal. Ou seja, ele está muito seguro do que ele está falando. Eu queria ouvir de você um pouco, antes da gente ouvir mais um pouco o presidente, importante ele aparecer mais, né? E dar essas entrevistas com mais frequência. Eu creio que ele se comunica melhor, inclusive está preocupado com a questão da popularidade e tudo mais. Acho que o caminho é esse, né, Amorim? Eu acho que é uma retomada de algumas estratégias de comunicação e de contato com a imprensa fundamentais que se perderam no último governo e na verdade desde o golpe, né, de 2016. De 2 em 2 meses, a cada 2, 3 meses, o governo faz esse café da manhã com jornalistas, você tem a retomada do programa de rádio, você tem a retomada de toda uma estratégia de comunicação direta do presidente com a população, com a opinião pública. Eu acho que é importante ele explicar essa questão da diferença de gasto e investimento é fundamental, porque é isso, né? Nós vivemos num país em que todo mundo fala que defende a educação, mas quando você fala em aumentar o orçamento da educação, todo mundo fala que o governo está gastando, né? Que o governo está desperdiçando recursos, né? E aí você tem uma rede complexa de problemas. Você tem a questão dos juros, você tem a questão que impacta diretamente na economia, você tem a questão tributária, você tem a questão do sequestro do orçamento, da parcela livre do orçamento da União pelo Congresso nas emendas parlamentares, que nunca foi tão alta, né? Eu tenho um dado aqui, em 2014, o Congresso, as emendas parlamentares respondiam por 4% do orçamento livre da União. Hoje é 25%. Né? Ou seja, tem alguma coisa disfuncional aí, tem alguma coisa muito errada aí. Tá? E aí o governo não fica engessado para fazer investimentos. E essa questão de chamar o patrão, tem algumas categorias, e a minha categoria também é pródiga em fazer isso, né? Porque muitos professores não se acham trabalhadores, se acham intelectuais, pensadores, pesquisadores, mas é tudo trabalhador, assim como jornalista é trabalhador, é empregado. Né? Quem já passou pelo facão das redações a cada virada de ano sabe que ele é um empregado. Né? Temos muitos colegas excelentes, de qualidade importantíssima para o país, que foram simplesmente demitidos pelos seus patrões porque não se enquadravam na linha editorial escolhida, e essa linha editorial é sempre, né, de tendência de centro-direita, de tendência neoliberal, de tendência de seleção e de adaptação das notícias para a opinião pública. Né? Então, eu acho fundamental essa postura do presidente Lula. Eu acho fundamental essa chamada de atenção aos ministros, não no sentido que tem sido dado pelas corporações de mídia, de apontar, fez uma crítica, agora ninguém vai ler. Não, para. Não entra por aí. Eu escutei hoje, li editoriais, escutei no rádio, editoriais assim, pífios, sabe, medíocres, de falando, nossa, não se pode criticar a leitura, mas não é isso. Se você pegar a fala toda, né? Foi uma ilustração, talvez até de escolha infeliz, momentânea, mas também muita gente que critica não sabe o que é falar ao vivo, não sabe o que é falar de improviso, não sabe o que é ter que ter essa articulação de pensamento e fala, né? Para se expressar, não sabe o que é a pressão em cima de um presidente da República, a quantidade de informações em cima de um presidente da República. E a quantidade de desinformações. A quantidade de desinformação também. Ele sabe? Recebe. Então, assim, eu acho que o ponto central não está sendo observado. O ponto central é esse. Existe a necessidade de uma maior articulação com o Congresso Nacional, mas não nos termos que o Arthur Lira quer. Né? O Arthur Lira ainda acha que consegue vencer no grito, como venceu no governo covarde. Agora, sem querer cortar o seu raciocínio, pois não. Essa notícia de que o Arthur Lira já nomeou o substituto para o INCRA, né, indicando dirigente de uma ONG
para a Superintendência de Alagoas, o Júnior Rodrigues do Nascimento, né, demonstra que, por mais que a gente queira entender um padrão democrático, essa troca, né, essa projeção de poder em cima do presidente da Câmara continua assim meio que quase que obscena, né? Quer dizer, Sim. se o Lula ligou da Colômbia para apagar o fogo da demissão do primo do Lira. Eu acho um absurdo, quer dizer, primo do Lira. Ele estava no INCRA porque era primo do Lira. Mas isso ainda é reflexo do governo passado. Isso ainda é reflexo do governo passado. O poder dado ao Lira real e o poder que o Lira acha que tem, né, o poder fantasioso, são herança do governo passado. O governo passado simplesmente delegou as funções do Executivo ao Congresso, à presidência da Câmara e à presidência do Senado, né, em troca da sua manutenção no poder, em troca de arquivamento de pedido de impeachment, em troca de arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, em troca de vista grossa com relação a uma série de desmandos, aprovação de contas, por exemplo, né, de um governo que estava inativo praticamente, só fazia desconstruir o país. Perfeitamente. Vamos seguir aqui. Deixa eu trazer comentários do nosso público. Estamos ao vivo aqui, mais uma vez. Lembrando a todos vocês, deem um like. Estamos aqui com a nossa legenda. A Ana Maria de Menezes está perguntando aqui, canal do Conde não promove contribuições? Você quer dizer não recebe contribuições? Você quer que eu contribua ou você quer contribuir, minha querida? Eu estou brincando. Acho que eu entendi o recado. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho, e é muito importante para a gente, na descrição desta transmissão, ali no YouTube, tem ali embaixo a transmissão, você vai encontrar todos os links necessários para contribuir com o canal, para falar comigo, mandar um e-mail. Eu vou colocar na tela aqui também em alguns momentos, mas para quem está assim, preocupado com essa dimensão, está à disposição de vocês. Roberto Henrique, você pode contribuir também fazendo um superchat, como alguns que eu vou ler nesse momento aqui para vocês. Roberto Henrique, caro Amorim, o Lula tinha de ter apresentado no primeiro dia do governo uma agenda pautada reforma das reformas cruéis que o Bozo fez, Previdência, Trabalhista. Trabalhista é o tema, né? Tinha que jogar no peito do Congresso. Aqui, vamos repercutir um pouco aqui. Obrigado, Roberto Henriques. O Rogério Albuquerque está dizendo, o Lula, mais uma vez, recebe o país em frangalhos. Só que dessa vez, pior do que FHC. Aquela dita herança maldita do FHC, na verdade... Agora que ela é completamente maldita e catastrófica. Porque as instituições estão carcomidas já. Então, e nós temos a informação de hoje também, que está aí destacada em muitos veículos de comunicação nesse momento, que é, primeiro, a denúncia da Zambelli e do Delgatti, que invadiram o CNJ no governo Bolsonaro em 2022, né? Fraudando ali, era uma fraude infinita. Agora, foi o sistema, o PJE, foi o sistema eletrônico do Poder Judiciário, não foi só exatamente. Agora, o episódio que ocorreu em começo de abril, que foi divulgado agora, começo de abril, agora há pouco, né? É da invasão do CIAF, né? Que é o sistema de pagamentos da União. É o sistema funcional, dos servidores, né, do Executivo Federal, sim, todos nós estamos lá, os professores, tudo. Você, como professor da Unifesp, recebe por ali também. Sim, não, recebo, e toda a administração da vida funcional do servidor do Executivo, das carreiras do Executivo, é via CIAF, sabe? Olha, né, olha a responsabilidade, olha o montante. O montante, Então, isso a gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo do programa. Nilson Strauss está dizendo aqui, exatamente, João, Lula herdou um país destruído por Temer, Bolsonaro, sem contar que o Congresso hoje é a maioria de reacionários. Espero que o povo aprenda a votar e eleja um Congresso progressista. Agora, o Lula sempre insiste, né? Isso é muito impressionante. Ele não desqualifica o Congresso em nenhum momento. Pelo contrário, ele segue dizendo, olha, nós precisamos, vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu seja um ditador? Né? Ele não fala isso, mas... A mensagem é essa, né? Eu tenho que conversar com as pessoas. Deixa eu trazer o... Diga, querido. Não, é por isso que eu critico tanto, né? Eu e outros, mas por isso que a gente critica tanto a postura das corporações de mídia. Porque se tem uma coisa que o político parlamentar tem,
exacerbar, tem em grau máximo, é a atenção com relação à opinião pública do seu eleitorado, tá? Ou com a opinião pública majoritária. Então, por exemplo, a seara conservadora, nós vimos na flopada de domingo, né? Você tem um extrato ultraconservador, messiânico, esse pessoal que fica rezando para pneu, botando o celular na testa para sintonizar ET, etc. Esse pessoal, na verdade, eles são eleitores fiéis dessas pautas ultraconservadoras. Mas a maioria dos políticos que está no Congresso Nacional, tanto senadores quanto deputados federais, principalmente deputados federais, principalmente as bancadas dos partidos dos deputados federais, não se elege sozinha só com essa massa de insanidade. Ela precisa da opinião pública das pessoas mais sensatas, das pessoas ainda que de espectro de direita simpatizem, né, com algumas dessas pautas conservadoras, mas que não sejam totalmente alucinados, treslocados como essa parcela pequena Então, eles são sempre antenados. E aí, a hora que você começa a explicar, e a hora que você começa a repercutir as vozes da sociedade civil, que apontam não só o governo, mas que apontam a questão do orçamento, do sequestro do orçamento, a imoralidade, né? Eu não vou falar ilegalidade porque foi aprovada a lei, mas a imoralidade, o desserviço do país, que é esse padrão elevadíssimo de emendas constitucionais parlamentares, tomam do orçamento, sem contar os ministérios e o orçamento não disponível, que é contratado justamente por esses indicados dos partidos e das bancadas. Né? Lembrando que nós temos um ministério montado de frente ampla. Você tem representantes, ministros representantes de diversos países, aliás, inclusive partidos de centro-direita. O que repercutiu muito ontem também, a assessoria do Zé Dirceu teve até que fazer uma correção depois. O Dirceu, numa conferência em São Paulo, do grupo Esfera, né? Ele disse que o governo Lula é um governo de centro-direita. Mas é que ele disse isso num contexto muito específico, mas disse, né? Disse. Daí depois ele corrigiu e falou, não, o governo é de centro-esquerda com participação da direita. Mas ele disse, olha, não dá para negar, o PL e o PP estão na base do governo, né? Não o PL todo, partido do Bolsonaro, mas 30 deputados do PL, em geral, votam com o governo, ainda que seja ali a pauta da Faria Lima. O Everton Pavani está dizendo aqui, bom dia, lembrando que as aulas de TGE, lá nos idos de 2004, no curso de RI da FMU, nossa, quanta sigla, com o professor João Amorim, muito aprendizado. Abraço, professor e Conde, obrigado. Obrigado, Pavani. Everton. Obrigado, Everton. Que boa lembrança mesmo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, vamos ouvir mais um pouquinho o bruxo, presidente Lula aqui. Deixa eu colocar na tela para gente e vou abrir o som aqui para vocês. Vamos lá. 150 pessoas processadas e já tem 450 pessoas presas por causa do Capitólio. Isso não é muito divulgado aqui no Brasil. Mas já tem 450 pessoas presas nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu foi uma afronta à democracia. E você não pode permitir que a negação das instituições, prevaleçam. As instituições que foram criadas para manter a democracia, por mais defeito que ela tenha, são extremamente importantes e precisam ser fortes. Então, os Estados Unidos, que era o espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo período. Os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizarem, têm que se preparar. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, presidentes democratas, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, não viveram esse momento, e é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. Quanto maior for a mentira, quanto mais, ou seja, você pega a cena de um cara em Curitiba esse dia que estava trabalhando limpando o vidro, o outro vai e corta a corda,
sabe? Aí você pega um cara, vai reclamar de uma casa que estava alugada, que a casa ficou buraco. O cara era médico, vai o médico e a mãe dele na casa do cara, um com rifle, com a pistola, e mata o cara. Ou seja, isso não existia nesse país. E agora virou uma coisa corriqueira. Porque está estabelecido um ódio na sociedade que nós temos que tentar, sabe, criar um mundo, sabe, civilizado, uma coisa de paz, uma coisa mais harmoniosa. Olha, vamos repercutir um pouquinho essa fala do presidente, porque acho fantástica, que vale a pena falar fantástica o seguinte, fala. O Amorim, então, eu já passo para você direto, porque ele tocou no ponto internacional, geopolítica, Capitólio, Estados Unidos, degradação das democracias e tudo mais. Comenta para a gente essa fala dele, por favor. Olha, eu acho essencial você situar o Brasil na cena mundial, porque nós estamos diante de um movimento global, sim, de ataque à democracia, de ascensão e de consolidação da extrema-direita. Só para você ter uma ideia, Conde, a The Economist tem um instituto que publica anualmente um índice de democracia, o Democracy Index, e o desse ano coloca, né, são 3 níveis, né? Democracia plena, democracia em risco ou sob ataque, e regimes híbridos e autocráticos, tá? São os quatro níveis. Então, eu geralmente junto os híbridos com os autocráticos até para facilitar a análise. Você tem uma ideia? Desde 2016, os Estados Unidos da América está listado no grupo de democracias em risco, de democracia sob ataque, tá? E o Brasil também, são 50 países listados nesse índice como democracias sem funcionamento pleno, sob ataque e sob risco. Tá? Esses 50 países representam mais da metade da população do planeta. Tá? Hoje em dia você tem, segundo esse índice da The Economist, você tem só 24 países classificados como de democracia plena. E desses, só 8 com nota máxima de funcionamento democrático. Olha o nível de ataque que nós temos contra a democracia. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade social, uma realidade socioeconômica, em que você tem uma parcela ínfima da população que concentra a maior parte da riqueza do planeta, que escraviza e condena à morte os 99% da população, a exclusão, etc. E você tem uma sociedade civil cada vez mais instruída, cada vez mais consciente dos seus direitos, cada vez mais lutando por direitos, querendo preservar a natureza, querendo reverter os efeitos negativos das mudanças climáticas, querendo ter igualdade, querendo ter isso que o presidente Lula falou, querendo ter paz, né? E esse outro 1% que controla a economia mundial, que quer ter acesso irrestrito aos recursos, quer continuar tendo os mesmos privilégios imperialistas que tinha antes. Isso em democracia é impossível hoje em dia. Então, por isso que se ataca as democracias. Olha, eu até vou aproveitar e trazer, não vai dar para a gente comentar tudo isso aqui, o João Amorim me passou várias... Aliás, deixa eu estou na tela aqui, várias matérias importantes. Olha, 80% das emissões globais de CO2 vem de apenas 57 empresas. Tá? Isso aqui é muito importante. Ô, Amorim, eu acho que a gente pode, inclusive, combinar um especial em algum momento, a hora que você quiser, no fim de semana, você e eu, para esmiuçar essas informações. Eu acho que isso é de altíssima relevância. Ele me passou também aqui, gente, só para vocês ficarem aqui alertas, né? Os níveis de dióxido de carbono ultrapassam um novo marco, a matéria aqui do The New York Times. Só para você ter uma ideia com relação a essa questão do carbono, nós ultrapassamos 400, eu tenho o dado aqui, deixa eu só achá-lo aqui. Para quem não sabe, o João Amorim, ele só fala para a gente o papel que se ocupa junto à ONU, não? Na verdade, eu sou observador... Observador internacional. Eu sou observador da sociedade civil junto à Conferência das Partes da Convenção do Clima. Eu fui indicado por uma entidade da sociedade civil. Não sou só eu, somos dezenas de milhares de observadores.
mas que temos esse papel, né, de participar das conferências das partes, da Convenção do Clima, acompanhando essas reuniões, justamente como observadores e como avaliadores aliás, da sociedade João, civil. Que você me permita dizer, A tempestade. Você participou da COP em Dubai, né? Em Dubai, sim. Você viu o dilúvio que deu lá em Dubai? Parecia filme de catástrofe, né? De catástrofe. Um dos lugares mais secos do mundo, você tem um dilúvio que, assim, alagou tudo. Ninguém entendeu nada aquilo lá. Choveu o equivalente ao volume de chuva de 10 anos num dia. Num dia, né? E aí não tem estrutura que aguenta. E aí, só para você ter uma ideia, a questão da concentração de carbono, nós ultrapassamos esse fim de semana 420 partes por milhão de concentração de CO2 na atmosfera. Em 92, quando nós fizemos a ECO 92, quando se assinou a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, nós tínhamos 356 partes por milhão na atmosfera. Em 2015, no Acordo de Paris, eram 401 partes por milhão. Ou seja, não está funcionando. E não está funcionando por conta desses interesses imperialistas, esses interesses que capturam as democracias, que capturam os governos, que compram os governos, que financiam bancadas desregulamentadoras nos parlamentos do mundo inteiro. Não é só privilégio nosso, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, né, etc. Tá? Você tem essa concertação global de ataque. Por quê? Porque a mentalidade tradicional de apropriação e concentração de riqueza do capital, o acesso irrestrito à matéria-prima com morticínio de populações originárias, com desmatamento, com poluição e uma série de outras desgraças sociais, com violação de direitos humanos, não consegue mais sobreviver e de forma irrestrita e sem regulamentação com o nível de informação que a sociedade civis e de organização que a sociedade civis tem hoje. Então, a opção dessa parcela do capital é atacar as democracias, é instalar regimes autoritários, porque aí não tem imprensa livre, não tem fiscalização, não tem Ministério Público, não tem Judiciário, não tem nada. João Amorim, deixa eu trazer aqui o comentário do Hussein Brasil, que o Hussein Brasil ele comenta aqui no Superchat e quer que a gente leia na hora. Certo? Não posso demorar, senão ele vai embora. O canal do Conde ficaria feliz se puder ler superchats antes do Amorim sair. Então vamos lá, Hussein. Deixa eu trazer aqui, você mandou vários, né? Hussein Brasil, agora Hezbollah atinge radar israelense em Sheba. Tá aqui uma informação do Hussein. Lula tem razão, precisa cobrar para superar previsões. Deixa eu só agradecer a Nancy Vilma aqui, Turquete, pela colaboração, muito obrigado. Siga o exemplo da Nancy. O Hussein Brasil dizendo, sensacionais manifestações das universidades em todos os Estados Unidos e intervenções em palestras e entrevistas de políticos. Polícia está reprimindo alguns. Eu ia falar exatamente isso para você, porque isso me impressionou muito. Você também mandou para mim, né, via WhatsApp, tudo mais, essas informações. O Arbex também está super ligado nisso. E você falou, as democracias, são 24 democracias plenas, sendo que 8... Segundo o índice da Eu acho que nessas 8 estão os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não tá baixo. Os Estados Unidos tá ranqueado desde 2016 como democracia em risco. Flawed democracy. O que é óbvio, né? Mas assim, é que ninguém admite isso, né? A imprensa brasileira, por exemplo, não gosta de admitir isso. Ou para os Estados Unidos, referência da democracia. Eles estão prendendo estudantes que fazem manifestação pró-Palestina e a coisa se alastrou pelas universidades estadunidenses. Conta pra gente o que está acontecendo. Rapidamente, Conde, na minha conta aqui, segundo a imprensa internacional, são 14 das maiores universidades dos Estados Unidos já com manifestações, muitas delas iniciadas ampliadas, né, em apoio. Né, o que aconteceu, para quem está nos assistindo e não sabe, para quem aconteceu foi o seguinte: na quarta-feira da semana passada, estudantes da Universidade de Columbia, né, em Nova York, iniciaram um acampamento no espaço público do campus da Universidade de Columbia, exigindo que a universidade cancelasse contratos com empresas que apoiam o genocídio israelense em Gaza e apoiam a opressão à população palestina e o apartheid israelense em relação aos palestinos. Tá? Isso na quarta-feira. Na madrugada de quarta, a reitora da Universidade de Columbia mandou fechar o campus e solicitou à polícia de Nova York que invadisse o campus. E aí foram presos mais de 100 estudantes que estavam manifestando pacificamente, sentados nesse acampamento,
tá? Ao longo do dia inteiro. Isso gerou uma onda de protestos, de manifestações. Você teve ontem ainda o campus fechado, a reitoria determinando que as aulas essa semana fossem feitas de forma online, de forma remota, porque o campus está bloqueado. Um dos principais professores da Universidade de Colômbia e uma das principais vozes judaicas pela democracia, né, o professor Shia Davidav, foi impedido de entrar no campus, teve a sua credencial cancelada, tá, para não entrar no campus. Você tem ontem 40 estudantes presos em Yale, você teve uma série de estudantes presos em Stanford, no MIT, você teve ontem também em Harvard, na Universidade de Berkeley, você tem as principais universidades americanas, os estudantes e o corpo de professores e funcionários se manifestando em apoio contra essa repressão, em apoio à causa. O problema não o argumento é de discurso antissemita, como sempre, tá? Mas o ponto central aí não é só a questão do apoio estadunidense a Israel para o financiamento para o genocídio e limpeza étnica em Gaza. Os estudantes manifestam-se para que as universidades cancelem contratos com empresas, inclusive empresas americanas, estadunidenses, que são contratadas também pelo Estado de Israel e, de certa forma, financiam o genocídio ou a construção de assentamentos, etc. Tá? Então, a questão toda gira em torno muito mais da aplicação dos princípios do movimento BDS, que é Boycott, Divest e Sanction, que é um movimento global que já existe há pelo menos 14 anos, que pede o boicote da opinião pública às empresas que financiam ou investem na política de apartheid e agora, né, de genocídio em Gaza, em Israel. E nós estamos falando aí McDonald's, Starbucks, nós estamos falando da Caterpillar, nós estamos falando de uma série da Hewlett-Packard, nós estamos falando da Amazon, nós estamos falando de uma série de empresas. Então a manifestação foi sobre isso e tem sido duramente reprimida pelas forças policiais das cidades onde esses campos estão localizados. O Arbex falou uma frase, ele me mandou um WhatsApp, ele falou uma frase que eu concordo em gênero, número e grau. Qualquer semelhança com o começo do fim do apoio da opinião pública americana à guerra do Vietnã não é mera coincidência. No início dos anos 70, os estudantes universitários americanos iniciaram movimentos em diversos campi das principais universidades, foram duramente repreendidos pela Guarda Nacional, enviada pelo governo Nixon. Inclusive, 4 estudantes foram assassinados. Nós não temos notícia disso ainda, né? Mas as tensões dentro dos campi das universidades estão escalando. E eu concordo com o Arbex. Não é mera coincidência, né, do início desse levante. Vietnã, aquele clima que se instalou. Recebendo Maíra Goulart aqui conosco. Bom dia, Maíra, bem-vinda. Já estava com saudade de você. Tudo bom? Pode ligar o seu microfone e dar um bom dia para a gente aqui, por favor? Bom dia. Bom dia, Maíra. Eu sei que não é do Rio, mas eu quero saudar todo mundo que é do Rio de Janeiro, que aqui hoje é feriado de São Jorge. Dia de São Jorge! Ô, Gunhê, dia de São Jorge, é isso. É um dia importante, talvez seja o santo mais ecumênico que a gente tenha, né? E eu acho que o ecumenismo, esse sincretismo, eu, enquanto uma pessoa que cada vez mais acho que o pluralismo é a principal virtude da democracia liberal, eu acho que esse é um dia especial para a gente refletir sobre isso. Como os símbolos religiosos, eles não guardam em si nenhuma essência excludente, e sim, eles têm um potencial para o diálogo, para a inclusão. Enfim, eu acho um dia maravilhoso. Os símbolos religiosos afro-religiosos, né? Em especial. Né? São Jorge não é nada afro-religioso. São Jorge não é? Não é nada. Ogum é Yorubá. Ogum é. E aí, isso que eu ia falar, eu acho que uma das características mais maravilhosas do Brasil real é esse sincretismo, Maíra, essa junção de coisas. Porque aí, vejam, eu vi esses dias uma entrevista de um cara que ele falando corretamente, Candomblé, Umbanda, elas não são religiões africanas, elas são religiões de matriz africana, elas foram gestadas aqui, no Brasil, com esse sincretismo. Tem dúvida sobre o Candomblé.
se o candomblé ele não é africano, que tem a coisa das 12 tribos. Então, mas ele é o mais próximo, da religião Iorubá e depois e também da religião Jeje. Por isso que você tem as linhas Iorubá, Jeje e tal. Por conta da origem da origem geopolítica, digamos assim, dos escravizados que foram deportados aqui para o Brasil. Mas se você for olhar, por exemplo, o Vodum caribenho, né, e até ali do sul dos Estados Unidos, a santeria cubana, elas também são ressignificações das religiões originais, porque assim, os orixás são os mesmos no candomblé e na Umbanda, né? Os orixás são os mesmos da cultura iorubá, as palavras são as mesmas, mas quando você vai, por exemplo, para a linha Jeje, tem algumas diferenças muito sutis, mas tem. Eu não sou especialista nisso, quem melhor para falar isso... Não é especialista, falou tudo. Não, mas é porque eu sou curioso. Não é de modo geral, é um erudito, de modo geral. Eu sou um curioso. O cara para falar isso efetivamente com conhecimento de causa é o Luiz Antônio Simas, são O meu professor na escola, o Simas. Que delícia, que delícia. Eu sou admirador dele, assim, profundo. E além, claro, né? Os griots e as griots, né? As mães, os pais, os babalorixás, esses sim são a verdadeira fonte da história oral, né? Do registro oral. E eu acho que esse sincretismo brasileiro é o único no mundo, eu não conheço nada parecido, e eu acho que ele é maravilhoso, e é daí que vem a força. Mas eu quero desafiar isso, porque eu quero prender o João aqui. Eu quero dizer o seguinte: por que a gente não coloca nessa lista, por exemplo, a IURD? Sim. Algo produzido aqui, que tem um DNA sincrético. Total. Porque mistura um pouco das religiões de matriz africana nas suas práticas, na sua liturgia, e hoje em dia a gente incorporou uma narrativa como se a religião evangélica fosse monolítica e fosse essencialmente ortodoxa. E que não é nem na origem, né? Porque o próprio protestantismo surge como contestação mesmo. Mas daí não vem uma questão... é uma religião negra, sincrética. Exato. Eu me lembro, há uns 30 anos, quando minha avó era viva, minha avó é da Umbanda, que a gente ia na IURD porque tinha descarrego. Era. E descarrego, tá valendo, a gente ia. E mesmo que você pegue... generalizou, né? Não, e mesmo que você pegue as indústrias... descarrego. As igrejas televisivas, etc., ora, né? O que ele está fazendo ali, tirando o encosto, né? Ele está fazendo um descarrego, ele está dando um passe, ele está, né? Ele está saravando ali, exato. Então, pô, né? Vem com essa rigidez toda. Você quer seguir com o João aqui? Eu só queria atencionar esse ponto, porque eu escuto o tempo inteiro, como eu falo muito de evangélicos, eu escuto o tempo inteiro essa coisa do fundamentalismo evangélico, E como eu pensei que o Conde pudesse já me perguntar do discurso ultra-radical de Silas Malafaia, eu já me precavi, porque eu não vou chamar os evangélicos de fundamentalistas, embora o Silas seja um player da extrema-direita global e faça o seu papel de radical. Eu só para me despedir, Conde, só para me despedir rapidinho, vou citar duas coisinhas. Concílio Vaticano II reconhece o ecumenismo, reconhece as múltiplas religiões, elogia o islamismo. O único reparo é que ele coloca que o islamismo reconhece toda a liturgia cristã, inclusive tendo Jesus Cristo, Maria, José, João Batista, todos como profetas, e Jesus Cristo como profeta e não como filho de Deus. Tá? É o único reparo que o Concílio Vaticano II faz. E, por falar em ecumenismo, justamente por citar isso, o Corão é um livro ecumênico porque ele incorpora outras narrativas, outras coisas. E, assim, né, a religião islâmica, muitos criticam os fundamentalistas, e aí tem fundamentalista também, né, nas religiões cristãs. O que é a Ku Klux Klan, se não um grupo fundamentalista religioso cristão?
né? Por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que se abrir mesmo para conhecer, para entender, né? E obrigado, Maíra, por ter trazido esse assunto e ter me permitido ficar mais uns minutinhos aqui. A gente precisa fazer depois também. Vamos ver se o Simas, esse cara, eu fiquei super interessado em trazê-lo aqui. Sim, vamos no Rio de Janeiro. Perfeitamente. João Amorim, brigadíssimo. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Um beijo, Maíra. Um beijo, Conde. Obrigado a todos e todas. Seguimos em frente. Uma ótima semana.